Olá, bem-vindo aos cursos online Celper. Meu nome é Imar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5, parte 4, aula 1. Bom, muito bem. Nessa aula nós vamos abordar algumas técnicas de análise espacial. E aqui eu pego como exemplo uma situação de homicídios, acidente de transporte e casos de suicídios, né, na região aqui de Porto Alegre. E ah, essas ocorrências aqui podem ser analisadas de diferentes maneiras, né? E uma das maneiras, por exemplo, seriam criar manchas ou regiões onde estão agrupados as maiores ocorrências. Então a gente poderia deduzir que o dado espacial realmente ele é especial, porque ele pode nos dar outras visões que não eram possíveis de serem visualizadas na sua forma original. Então a gente pode deduzir que quase tudo que acontece, acontece em algum lugar. E saber o lugar onde algo acontece é fundamental na questão das análises espaciais. Bom, existe uma classe de problemas que podem ser abordados com os recursos de análise espaciais. A gente pode trabalhar com técnicas que envolvem a distribuição de pontos, de superfícies ou de áreas. Então, aqui nessa aula específica, a gente vai estar abordando aqui mais a questão de análise de padrões. Então, você pode analisar aqui que são os tipos de dados são eventos localizados, como exemplo aqui a ocorrência de doença, de crimes. O problema típico desse tipo de análise é exatamente a determinação de padrões, como é que esses pontos se organizam no espaço. Se for análise de superfícies, eu vou ter um conjunto de pontos e amostras com um valor numérico associado, tipicamente dados, por exemplo, de depósitos minerais, e aí eu posso realizar uma interpolação e criar uma superfície com a distribuição espacial daquele fenômeno. Poderia usar interpolações como krigagem, inverso do quadrado da distância, existe um conjunto de interpoladores aqui e a gente chegou até a ver alguns deles ali na questão da modelagem numérica de terreno, para interpolação de pontos cotados. E também para análise de padrões de áreas, usar aqui os polígonos e os atributos, como por exemplo os dados censitários, e definir qual é o relacionamento das entidades, usando regressões espaciais ali para determinar esses relacionamentos. Ok? Nessa aula, então, como disse, nós vamos abordar somente aqui a questão de pontos, de padrão de pontos. E para isso nós vamos tratar três tipos de análise. Polígonos de Voronoi, mapa de densidade Kernel e análise multicritério para cruzamento ponderado. Na verdade, a análise de ponto é somente essas duas primeiras aqui. Essa daqui já é um cruzamento espacial de dados matriciais. Muito bem, o diagrama de Voronoi, ele considera um plano existente ali entre os pontos que estão mais próximos de uma fonte geradora do que da outra fonte. Então, o resultado é um polígono cujas distâncias entre a fonte e o ponto são menores possíveis. Então, aqui uma das maneiras de talvez criar esse ponto aqui seria pelo crescimento radial a partir dos pontos amostrais que você tem. Então, conforme você vai crescendo radialmente até chegar à distância média de cada dois pontos, delimitando então os polígonos. Esse tipo de técnica ajuda a resolver problemas na área de abrangência, área de proximidade. Então, ela é útil para verificar até onde chega a influência de uma determinada localização, para que sejam então tomadas as decisões sobre as áreas de abrangência em relação à distribuição de algum objeto geográfico. Pode ser usado na questão de estudos epidemiológicos, na questão de geomarketing, por exemplo, o melhor local para instalar, por exemplo, uma farmácia,
né? O estudo de área de abrangência de um estabelecimento, de um conjunto de supermercados, é interesse para o apoio à decisão para a implantação de um novo ponto comercial. Nas questões também de planejamento urbano, isso é, as áreas de influência de escolas públicas, né? Então, a criação desses polígonos, né, é baseado aqui na localização dos pontos, onde você traça as linhas que unem os pontos mais próximos e depois são traçadas as mediatrizes que finalmente definem, então, os polígonos aqui de Voronoi, ou também conhecidos como polígonos de Thiersen, né? Bom, então nós temos um exercício proposto para criar esses polígonos de Voronoi. Infelizmente, essa funcionalidade ainda não está implementada na versão 5.5.1 do TerraView, mas nós sabemos que essa função de Voronoi está disponível na biblioteca do PostGIS. Então, no exercício 4.1, nós vamos utilizar a função st-voronoi polygons para criar esses polígonos. Só que essa função requer que todos os pontos sejam fornecidos de uma vez só como entrada da função. Então, para isso, nós temos que usar também o st-collect, que faz o quê? Ele agrupa os pontos do seu mapa, isso é, ele transforma todas as geometrias de pontos num multipoint. Então, todos os pontos serão colocados numa única vez dentro dessa função de Voronoi. E, uma vez criados os polígonos, você quer voltar a ter os polígonos em cada um num registro separado na tabela. E para isso a gente usa a função stdump para desagregar os polígonos que que serão criados pelo operador de Voronoi. Bom, outra técnica para análise de ponto é a mapa de densidade ou de calor, conhecido também como mapa de kernel, né? Ou KDE, que é o Kernel Density Estimation. Então, quais as possibilidades de aplicação? Também para a área aí de epidemiologia, então a distribuição de casos de uma doença, analisar se ela forma algum padrão no espaço, verificar se existe alguma associação com alguma fonte geradora, por exemplo, a evidência de contágio, e se tem, né, quer dizer, evidência de contágio. A questão de crimes, roubos que ocorrem em determinadas áreas, se estão relacionados a alguma característica socioeconômica. Na geologia, um dado conjunto de amostras com a extensão, por exemplo, de um corpo mineral. Então, é análise de pontos, mas quantos pontos são necessários? A quantidade de pontos necessários é importante? Sim, é importante. Dependendo da região, né, uma dimensão continental, por exemplo, do Brasil, se você tiver um ponto para cada estado, não vai fazer sentido, né? Mas se eu tiver já um conjunto de pontos numa área menor, né, aí sim são mais representativos aí para gerar os mapas de calor. Aqui só um exemplo do mapa de calor gerado, né, pelo caminhamento do jogador Neymar em campo. Então, a cada alguns segundos, né, eram feitas amostragens a partir de um sensor colocado na roupa do jogador, e aí mostrou onde preferencialmente o jogador atuou durante toda a partida, né? Então gerou um mapa de calor aí, que é onde ele estava mais presente aí durante a partida. Bom, e a execução disso foi, segundo Bailey e Gattrell, 1995, define essa expressão aqui para o cálculo de intensidade, né, de kernel, onde a gente tem que definir qual a função I que nós queremos aplicar, definir a largura da faixa, tá, que vai controlar o amaciamento da superfície gerada, né, se vai ser uma superfície mais suave ou menos suave, né. S representa a localização de um ponto a ser calculado, e SI são as localizações dos eventos observados. E N aqui é o conjunto de amostras. Então, na verdade, é um somatório dependendo aqui da largura da faixa que foi informada. Então, numa largura de faixa como essa daqui,
para calcular qual vai ser a densidade num ponto. Ele analisa um conjunto de pontos que estão dentro dessa largura de faixa. Então, diferentes larguras de faixa pode gerar resultados também completamente diferentes. Que uma largura de faixa pequena, né, só gerou o kernel aqui praticamente onde tinha os pontos. Numa largura de faixa maior, aí você já tem manchas maiores representando o mapa de calor. E aqui nós temos então um exercício para criar um mapa de calor a partir da densidade, né, de poços tubulares no estado de Goiás. Bom, o suporte à decisão, né, a gente usa o modelo relacional para a tomada de decisão que preconiza praticamente 4 passos. A definição do problema, que é formular o problema como uma necessidade de chegar a um novo estado. A busca de alternativas, isso é, estabelecer as diferentes alternativas, e aqui a gente considera como diferentes possíveis soluções de um problema, e determinar então um critério de avaliação. Preconizamos também a avaliação de alternativas, né, que cada alternativa é a resposta para a questão em estudo, e a gente vai ver que dependendo da técnica você pode gerar diferentes cenários para um mesmo conjunto de dados, e a seleção de alternativas, isso é, quais são as possíveis soluções ordenadas, selecionando-se as mais desejáveis ou agrupando aquelas que têm uma melhor avaliação para posterior uso aí. Então, para isso nós vamos apresentar uma das técnicas, né, que é a análise ponderada, utilizando como critério o processo analítico hierárquico. Então foi definido lá em 1978 por Thomas Sachs, né, e ela é utilizada quando nós temos diferentes fatores que contribuem para uma decisão, como fazer a determinada contribuição relativa de cada um. Então, a questão central do método é exatamente identificar que peso os fatores individuais do nível mais baixo de uma hierarquia influenciam seu fator máximo, ou seja, o objetivo geral proposto. Nesse procedimento, os diferentes fatores que influenciam a tomada de decisão são comparados 2 a 2 e um critério de importância relativa é atribuído ao relacionamento entre esses fatores, conforme uma escala pré-definida. Então aqui a gente usa um conjunto de pesos que varia de 1 a 9. O 1 é de igual importância, quando eu estou analisando 2 fatores, e aí você vai crescendo até 9, dando uma importância maior, quanto maior o valor aqui escolhido. Então isso pode ser usado, por exemplo, para decidir até que software eu vou comprar, né, que SIG que eu vou comprar, dado os fatores como hardware, software e serviço de vendas. Então se você tiver somente 2 critérios, fica mais fácil, né? Se você disser que o peso de um é 60%, o outro é 40%, você está fazendo uma média ponderada ali entre os 2 fatores. O problema maior é quando se tem 3, 4, 5 fatores para tomada de decisão. Então, definir esses pesos individualmente que você vai ter ali, dependendo da quantidade de variáveis, já se torna mais difícil. Então, e outra coisa, essa técnica HP exige ali que tenha uma consistência entre a comparação dos diferentes pares de fatores. E para isso existe ali a razão de consistência, que é uma tolerância permitida, né, para que você não subestime ou superestime demais uma variável. Okay? Então, para executar uma simulação dessa técnica, foi fornecido aqui no exercício 4.3 4 mapinhas, um de geologia, um mapa de geomorfologia, de solos e uso da terra. Esses mapas cobrem o município de Caraguatatuba, aqui no estado de São Paulo,
e esses mapas todos já estão ponderados. Eles foram ponderados com pesos de 1 a 3. Então eu forneci esses arquivos TIFF aqui. Vocês abram ali no TerraView, vocês vão ver que os pesos variam de 1 a 3 para cada um deles. Bom, mas como é que eu vou somar essas 4 variáveis e para poder ter o mapa final ponderado? A maneira mais simples seria, por exemplo, somar os 4, dividir por 4 e ter a média aritmética. Mas agora não, os pesos aqui entre os mapas não é simétrico, né? Você tem importâncias relativas entre os mapas. E é isso que a técnica HP vai ajudar a gente a definir. Qual o peso que eu vou dar para cada um dos mapas, analisando as 4 variáveis simultaneamente. Então, para isso, nós vamos usar a calculadora HP, que está disponível nesse endereço aqui na internet, e você fornece ali o nome das 4 variáveis, e ele diz aqui, olha, se você vai analisar uso com geologia, uso com geomorfologia, então, na verdade, é uma combinação de 4, 2 a 2, né? Então, se tem 4 variáveis, você vai ter 6 critérios. E aquele que você julgar que é mais importante, você marca aqui. Então, por exemplo, o uso, ele é de igual importante ou maior. No caso, eu coloquei aqui que o uso é extremamente mais importante do que a geologia. O uso com a geomorfologia já é menos importante. O uso com solos, um pouquinho mais. Geologia com geomorfologia, eu acho que a geomorfologia, né, as formas de relevo, é mais importante do que o substrato rochoso, a geologia. Então, coloquei um peso 5 aqui. E solos com geologia, peso 4. Geomorfologia com solos, peso 2. Então, observa que dessa maneira você combina todas as 4 variáveis tomadas 2 a 2. E aí você clica aqui em calcular, ele vai dizer se a sua razão de consistência está coerente ou não. Se caso não tiver coerente, inclusive o sistema acusa, indica para você aonde que você poderia estar mexendo para melhorar essa razão de consistência. Depois você pode até salvar isso daqui no formato CSV, mas não tem necessidade. Você pode pegar aqui a própria matriz com as prioridades que foram dadas. Então observa que a prioridade 1 é o do uso, prioridade 2 é a geomorfologia, prioridade 3 o do solo, a última é a geologia. Então se eu pegar essas prioridades aqui, né, em percentagem, eu posso exatamente fazer a soma ponderada das 4 variáveis. E para isso depois vocês vão usar aqui o TerraView, né, com a calculadora aritmética, e colocar aqui exatamente a soma ponderada das 4 variáveis. E fornece um mapa de saída, ok, e ele cria então a grade final de vulnerabilidade total. No caso aqui nós estamos pensando, né, eu esqueci de dizer, nós estamos pensando aqui em vulnerabilidade relacionadas a eventos de deslizamentos de terra, né, que envolve a precipitação aí, que poderia causar então como agente deflagrador de deslizamentos de terra. Ok? Então é só dos fatores físicos aqui que eu quero chegar na vulnerabilidade final aí. Ok? Então era essa as 3 técnicas aí a serem vistas nesse curso, e muito obrigado pela atenção. Até uma próxima videoaula.